Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET 3 do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? No preparo de uma xícara de café com leite são utilizados 150 ml, 150 gramas, de café a 80 graus Celsius e 50 ml, 50 gramas, de leite a 20 graus Celsius. Qual será a temperatura do café com leite? Utilize o calor específico do café igual ao calor específico do leite, igual 1 caloria por grau Celsius. Q é igual quantidade de calor, M, massa, C é calor específico, ΔT significa variação de temperatura. Para encontrar a quantidade de calor, eu devo multiplicar a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura, que ΔT é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Eu tenho os dados da questão. A massa do café, ela em gramas, é 150 gramas. E a temperatura inicial do café, ela é 80 graus Celsius. Eu vou circular. Então, aqui eu tenho os dados do café, a massa do café e a temperatura inicial do café. Aqui abaixo, eu tenho a massa do leite em gramas e a temperatura inicial do leite. Basta eu calcular a temperatura final, que a temperatura final eu não tenho ainda. O calor específico do café é a mesma coisa do calor específico do leite, que é 1 caloria por grau Celsius. A quantidade de calor total, ela tem que ser igual a zero, porque a quantidade de calor que um perde, o outro vai ganhar. Então, a quantidade aqui final vai ser nula. A quantidade de calor do café mais a quantidade de calor do leite vai ser igual a zero. Agora, basta jogar os dados na fórmula. A massa do café é 150. Então, está aqui a massa do café é 150. Para calcular a fórmula, para mim fazer o cálculo, eu tenho que usar a fórmula de calor, de quantidade de calor. Então, eu uso aqui a fórmula de quantidade de calor para o café e a fórmula também de quantidade de calor também para o leite. Eu somando essas duas fórmulas, ela tem que dar zero, ela tem que ser nula. Então, quantidade de calor é igual. Então, a massa do café vezes o calor específico do café vezes a variação de temperatura do café, mais a massa do leite vezes o calor específico do leite vezes a variação de temperatura do leite, tem que dar zero. Só substituir os valores agora. A massa do café está aqui é 150. O calor específico do café é 1. Variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nesse caso, eu vou pegar, vai ser TF, que é a temperatura final, menos 80. 80 está sendo a temperatura inicial do café. Mas, agora eu jogo os dados para o leite. A massa do leite é 50 gramas, calor específico do leite é 1, e a variação de temperatura do leite, eu vou pegar a temperatura final, que é uma variável, menos 20. 20 vai ser a temperatura inicial do leite, que é igual a zero. Com os valores já jogados aqui, agora basta eu fazer o cálculo. 150 vezes 1 é igual a 150. Então, 150
vezes TF é igual a 150 TF. 150 vezes 80 é igual a 12.000. Está aqui 12.000. Menos, então, aqui menos, mais vezes menos é menos. Mais, sinal de mais. 50 vezes 1 é 50. 50 vezes TF é 50 TF. Mais vezes menos é menos. 50 vezes 20, 1.000. Então, vai ser menos 1.000, que é igual a zero. Então, eu tenho agora as variáveis 150 TF e 50 TF. 150 TF mais 50 TF é igual a 200 TF. Aqui eu tenho negativo menos 12.000 e tenho negativo menos 1.000. 12.000 com 1.000, 13.000. Como é tudo negativo, eu somo e conservo o sinal, vai dar 13.000. Igual a zero. Somando aqui tudo vai dar igual a zero. Então, 200 TF é igual, agora eu jogo o 13.000 do lado esquerdo aqui da igualdade, está negativo, eu jogo ele depois da igualdade, ele vai ficar positivo. Então, 200 TF é igual a 13.000. TF é igual, eu pego 13.000 e divido por 200. Então, 13.000 divido por 200, corta 2 zeros aqui do 13.000, fica 130. Corta 2 zeros de 200, fica 2. 130 dividido por 2 é igual a 65. Ou seja, se eu pegar a temperatura final que eu achei, foi 65. Então, é a mesma coisa de eu pegar 200 vezes a temperatura final foi 65, é igual aos 13.000. Então, a temperatura final, 65 graus Celsius. Alternativa correta. Alternativa A vai ser a opção correta. Atividade 2. Dois blocos A e B feitos do mesmo material apresentam os seguintes dados iniciais. O material A possui a massa 10 gramas e a temperatura em graus Celsius menos 20 graus Celsius. E o material B possui uma massa de 30 gramas e possui a temperatura de 40 graus Celsius. Após troca de calor somente entre eles, e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos será igual a... Temos aqui as 5 alternativas para ser escolhido uma. Ou seja, temos dois materiais e eles são feitos do mesmo material. Esses dois blocos são feitos do mesmo material, então significa que o calor específico, tanto do material A, tanto do material B, é o mesmo. E eles dois, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Se eles vão estabelecer um equilíbrio térmico, a temperatura final vai ser igual. E nós vamos achar qual é a temperatura final. O calor específico de A é o mesmo calor específico de B. Então, vai ser calor específico, vai ser C. Eu coloquei C, que tanto faz calor específico para A e para B vai ser a mesma coisa. A quantidade de calor total, ela deve ser zero, porque a quantidade de calor que um vai ganhar, o outro vai perder. Então, vai ser nula. A temperatura final, a gente não sabe, é o que nós vamos encontrar. Para saber a variação de temperatura, devemos calcular, pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. A fórmula de calcular é quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B vai ser igual a zero, ou seja, vai ser nula. Massa de A é 10. O calor específico de A é C, porque nós não sabemos.
A variação de temperatura, eu devo pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial é menos 20. Então, esse menos aqui é da fórmula. Então, menos 20 é a temperatura inicial. Então, é TF menos 20, que é a temperatura inicial. Mais, que é da fórmula aqui, a massa de B é 30, calor específico de B, eu coloco C, porque eu não sei qual é o calor específico, e é igual ao calor específico de A. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial é 40, então a temperatura final menos 40. Que isso aqui tudo vai ser igual a zero. Aqui, nessa outra parte aqui, eu só coloco menos vezes menos é mais. E coloco tudo do mesmo jeito, igual a parte de cima. Aqui eu tenho a variável C e TF. Então, 10 vezes C vezes TF é 10 vezes C vezes TF. 10C vezes 20 é igual a 200C. Ou seja, 10C vezes 20 é 200C. Está aqui. Do outro lado, 30 vezes C vezes TF é igual a 30CTF. 30 vezes C menos 40 é igual a 1.200C. Então, ó, mais vezes menos é menos. Então, 30 vezes 40 é 1.200. Mais vezes menos é menos. Então, 30C vezes 40 vai ser 1.200C. Aqui eu tenho a variável 10CTF e aqui eu tenho a outra variável 30CTF. Então, tá fácil. 10CTF mais 30CTF vai ser 40CTF. Coloquei de verde para identificação melhor. Agora eu tenho mais 200C e aqui eu tenho menos 1.200C. Então, eu pego o maior menos o menor, 1.200 menos 200 dá 1.000. Conservo o sinal aqui do maior número, que é menos, que é 1.200, então vai ficar menos 1.000C. 1.200C menos 200C vai ser menos 1.000C. Agora aqui eu coloco igual a zero. Então, 40 vezes C vezes TF é igual a 1.000C. Aqui, antes da igualdade, está negativo. Depois da igualdade, eu coloco esse 1.000 aqui depois da igualdade, ele vai ficar positivo. Agora eu tenho aqui C antes da igualdade e tenho C depois da igualdade. Então, eu anulo C antes e anulo C depois da igualdade. Então, só ficou 40TF igual a 1.000. Agora, basta eu pegar 1.000 e dividir por 40, eu acho o valor da TF, que é a temperatura final. Então, aqui agora eu simplifico, corto 0 em cima e 0 embaixo, fica 100 dividido por 4, que é igual a 25. Ou seja, 1.000 dividido para 40 também é igual a 25. Atividade 3. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 graus Celsius a temperatura de 2 kg de água? Calor específico da água é igual a 1. Que quantidade de calor? Então, a quantidade de calor, a fórmula para calcular é igual. Q é igual M, que é a massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Essa fórmula, ela também é reconhecida pela frase que macete, que macete, ou seja, quantidade de calor é igual massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Está perguntando que quantidade de calor.
Então, nós devemos achar a quantidade de calor. Então, quantidade de calor é igual interrogação. É a que nós vamos procurar. Eu vou colocar aqui os dados. A temperatura inicial, eu já tenho aí na questão. A temperatura inicial é 20 graus Celsius. Está aqui. É igual 20 graus Celsius. A temperatura final, eu também já tenho. Final. Está aqui falando que é 28 graus Celsius. 28 graus Celsius. A massa. Massa é igual. A massa é 2 kg de água. 2 kg. Só que nós devemos ter cuidado, porque o calor específico, a unidade de medida dele é caloria por grama. Então, aqui, ó, grama. Então, significa que a massa eu também devo colocar em grama. Então, se aqui está em quilograma, eu tenho que transformar essa massa aqui em grama, porque o calor específico está aqui, ó, grama. Então, 2 kg, para me transformar 2 kg em grama, basta eu multiplicar 2 por 1000. Então, ó, 2 vezes 1000 é igual a 2000. Então, eu tenho 2000 gramas, que é a massa, ou 2.000 gramas ou 2 quilogramas. Mas na fórmula eu devo utilizar em gramas, porque a caloria está aqui, ó, em grama. Próximo passo. Calor específico. Já foi dado que o calor específico é igual a 1 caloria por grau Celsius. Então, ó, quantidade de calor é igual a massa. A massa eu achei que é 2000. 2000 vezes calor específico é 1. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu coloco aqui, ó, 28, que é a final, menos a inicial, que é 20. Quantidade de calor é igual 2.000 vezes 1 é 2.000. Vezes 28 menos 20 é igual a 8. Quantidade de calor é igual 2.000 vezes 8. 8 vezes 2, 16. Acrescenta aqui, ó, 3 zeros. 1, 2, 3. Então, quantidade de calor, 16.000 calorias. Eu posso diminuir esse valor. Calorias, eu posso multiplicar isso aqui, ou seja, dividir ele por 1000. Eu já tenho aqui, né? A quantidade de calor é 16.000 calorias, mas eu posso reduzir esse valor para 16 só e colocar em quilocalorias. 16.000 dividido por 1000 vai ser 16. E aí a unidade eu acrescento aqui, ó, quilocaloria. Atividade 4. 1 litro de água está a temperatura ambiente 22 graus Celsius, recebendo todo o calor de uma reação química, que libera 25 quilocalorias. Qual será a temperatura final da água? Considera-se a densidade da água igual 1 grama por mililitro ou 1 quilograma por litro. E calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius. Eu já fiz o cálculo para o vídeo ficar mais curto. Nós temos o volume é 1 litro, a massa não foi dada, então interrogação. A temperatura inicial é 22 graus Celsius, está aqui informando. A quantidade de calor é 25 quilocalorias, está aqui também. Lembrando que essa 25 quilocalorias, nós devemos transformar ela para calorias, porque uma vez que o calor específico ele está dado em caloria, se ele está em caloria, então a quantidade de calor, aqui a quantidade aqui, nós temos que transformar.
Então, aqui, ó, basta multiplicar isso aqui por 1000, nós temos a quantidade em calorias. 25 quilocalorias é a mesma coisa que 25.000 calorias. A temperatura final é o que pede para calcular, nós não temos ainda. E a massa, como precisamos da massa para empregar na fórmula, e não tem aqui a massa, nós vamos achar a massa de acordo com a densidade. Se a densidade é 1 grama para cada mililitro, então vamos empregar a fórmula aqui da densidade. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Se a densidade é 1, então vamos pegar qual é a massa. Essa é a massa dividido por 1000. Então, para achar a massa, basta multiplicar a densidade 1 vezes 1000, que é o volume. Nós vamos ter 1 vezes 1000, vai ser 1000 gramas, que é a massa. Então, a massa agora é 1000 gramas, que foi o valor encontrado. Jogando aqui na fórmula, nós temos quantidade de calor igual massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. 25.000 é a quantidade de calor, que foi passado de quilocaloria para caloria. A massa é 1000 gramas, calor específico é 1, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial é 22 graus. Então, é temperatura final menos 22. 25.000 é igual. 1000 vezes 1 é 1000. 1000 vezes TF é 1000 TF. 1000 vezes 22, 22.000. Então, aqui, ó, mais vezes menos é menos. Então, é 1000 TF menos 22.000. Pega aqui agora 25.000, desce 25.000 para baixo, e esse 22.000 ele está negativo, porque ele está depois aqui da igualdade. Agora joga ele para cá da igualdade, aqui, então ele está do lado direito da igualdade. Agora ele vai ficar do lado esquerdo da igualdade, ele vai ficar positivo. Então agora vai ficar mais 22.000 é igual, e conserva aqui o 1000 TF. 25.000 mais 22.000 é 47.000, que é igual o 1000 TF. Conserva ele. Temperatura final é igual. Eu divido 47.000 dividido por 1000. Corta 3 zero em cima, corta 3 zero embaixo, fica 47 dividido por 1, que é igual 47 graus Celsius. Então, a temperatura final é 47 graus Celsius. Atividade 5. Os alunos de um curso da USJT realizam todos os dias 30 minutos de ginástica para manter a forma atlética. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura localizada para entrar em forma e é orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada, na qual terá que despender 15 quilocalorias por minuto. Analisando a tabela abaixo, temos aqui as substâncias e aqui o valor calórico em quilocalorias por grama. Da glicose, 3,8 quilocalorias por grama, carboidrato, 4,1 quilocaloria por grama e proteínas, 4,1 quilocaloria por grama e gorduras, 9,3 quilocaloria por grama. A pergunta: quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividade de ginástica? Suponha que sua alimentação diária seja de 2.500 quilocalorias e inalterada. Temos aqui a opção A, B, C, D e E para fazer a escolha e, após os cálculos, escolher a opção correta. Primeiro passo: eu fiz aqui os cálculos para o vídeo ficar mais curto. Então, eu já vou deixar aqui na posição correta.
Um dia, por dia, o aluno ele deve andar, ele deve fazer a caminhada de 30 minutos todo dia. E então, na atividade, está perguntando aqui, ó, após 93 dias, qual é a quantidade de gordura que esse aluno vai perder? Então, se um dia ele vai andar 30 minutos todo dia, então em 93 dias, quantos minutos ele vai andar? Eu fiz uma regra de 3. Um dia está para 30 minutos e 93 dias está para X. Então, 1 vezes X é igual a 93 vezes 30. 93 vezes 30 é 2.790 minutos. Ou seja, em 93 dias, esse aluno ele vai percorrer um tempo aí de 2.790 minutos. Agora, a segunda regra de 3. Se a cada minuto esse aluno ele perde aqui uma quantidade de 15 quilocalorias a cada minuto, de acordo com a informação da atividade que está logo acima, então, se um minuto está para 15 quilocalorias e 2.790, qual é a quantidade de quilocaloria que esse aluno vai perder? Então, coloca aqui para X. Então, cruzado vai ficar 1 vezes X, que é igual a 15 vezes 2.790. 1 vezes X é X, 15 vezes 2.790 é 41.850 quilocalorias. Ou seja, esse aluno, ele vai, em 93 dias, ele vai perder uma quantidade aqui de 41.850 quilocalorias. É a quantidade de calorias que ele vai perder. É a quantidade de energia que ele vai perder. Que ele vai queimar, no caso, essa quantidade de energia. Agora, a terceira regra de 3 é o seguinte. 1 grama de gordura, ela está para 9,3 quilocalorias. Essa informação aqui é dessa tabela aqui, ó. A gordura, a substância gordura, o valor calórico dela é 9,3 quilocaloria por grama. Ou seja, então 1 grama de gordura, a cada grama de gordura, a pessoa vai ter que queimar, vai ter que andar, queimar, fazer uma atividade física para que gasta 9,3 quilocalorias para queimar 1 grama de gordura. Então, é só jogar na regra de 3. Então, aqui agora está fácil. 1 grama de gordura está para 9,3 quilocalorias e 41.850 quilocalorias está para X. Porque eu quero saber a quantidade de gordura geral em 93 dias. Então, 9,3 vezes X é igual a 1 vezes 41.850. 1 vezes 41.850 é 41.850, dividido por 9,3. Dividido dá 4.500 gramas de gordura. Como a atividade está perguntando quantos quilos de gordura, então, para transformar grama para quilo, é só dividir por 1.000. 4.500 dividido por 1.000 dá 4,5 quilogramas. Então, a alternativa correta é a letra D.